Então vamos dar sequência agora à segunda parte da nossa jornada de hoje, através das ondas milagrosas da vibe mundial. Para quem sintonizou agora, deixe-me apresentar. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. E eu me dedico aos transtornos do nosso esqueleto. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos. Dor nas costas, dor no peito. Dor nos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. E esse acento principal do nosso transtorno musculoesquelético, além das dores, esses transtornos causam incapacidade física progressiva. A cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Então vejam vocês, esses transtornos musculoesqueléticos, eles são progressivos. Então a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Então a proposta de nossas clínicas médicas é avaliar, entende? Cada caso individualmente e tentar colocar esses pacientes numa jornada muito mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor e muito melhor desempenho físico. Sem falar, meus caros, que nesses doentes de sofredores crônicos se superpõem fatores acessórios, complicadores desse quadro clínico. Não só dor e incapacidade física. Entenderam? O que acontece? Doutor, se eu me movimento, dói mais. Entende? Então eu procuro não me movimentar para doer menos. E o que acontece então? Obesidade, vida sedentária, osteoporose, vício de postura e principalmente, meus caros, depressão. É um indivíduo ativo que estava acostumado a desempenhar muito bem todas as suas tarefas, sem pedir ajuda a ninguém. Muitos deles com funcionários para ajudar e tudo, dispensando os funcionários na hora de pegar peso, de colocar as coisas no lugar, entende? Eu não tenho paciência de mandar um empregado, não. Eu, antes de mandar, eu vou lá e eu faço. E vai somando, né? Um dia a casa cai. Entenderam? Um dia a casa cai. Mas vejam, as jornadas aqui, na vibe mundial, elas em geral acontecem por perguntas, dúvidas e questões que chegam até mim através dos meus telefones, né? Comum às minhas clínicas, as quais eu tenho 2 clínicas médicas. Uma na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo. Outra na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi. Essas clínicas têm um telefone comum, que é o 11, Código de São Paulo, 3661-4243. O celular comum de minhas clínicas é o 119-7082-8015. Também o WhatsApp. E para emergências, como é uma clínica de dor, meus caros, quem tem dor tem pressa. Então, a minha agenda tem espaço para emergências. O telefone para as emergências é o 119-3014-8888. É isso. Desses telefones todos, nós respondemos todas essas dúvidas, questões, e também serve para marcação de consultas. Né? Outro aspecto importante que eu queria acentuar, né, é que toda hora, todo momento, e quase todos os dias, ainda hoje mesmo, entrou uma paciente no meu consultório de primeira consulta. Ela sentou na minha frente e disse, ela não falou nem boa tarde, ela disse, você é espírita?
Então, assim, meus caros, as jornadas aqui se chamam Cura pela Medicina Espiritual. Eu sou um eterno buscador de respostas. Eu nunca saí da fase dos porquês. Por que pai? Por que tio? Por que professor? Por que mãe? Entende? Por quê? Por quê? Diz que as crianças passam por essa fase. Eu nunca saí dela. Eu sou eterno buscador de respostas. Entende? Então, vejo vocês. Em busca de respostas, embora médico, eu frequentei inúmeras religiões. Eu venho aqui, às vezes, falar sobre religião, me perguntam sobre religião. Tenho a ousadia de falar sobre religião. Imagina você, um médico falando de religião. É a mesma coisa que um religioso vem aqui e falar de doença e de tratamento médico. É estranho, né? Pois é, mas eu tenho a ousadia de falar sobre religião, porque eu frequentei inúmeras religiões, inúmeras crenças religiosas, inúmeros espaços religiosos, inúmeras doutrinas religiosas. Não profundamente, é claro. Mas na doutrina espírita, eu frequentei 2 anos para conhecimento da doutrina espírita, em busca também de respostas. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, eu aprendi muito com as religiões. Muito. Mas as religiões, meus caros, são construções humanas. Entende? E eu repito sempre aqui, Jesus Cristo não tinha religião. Quem divulgou o cristianismo ao mundo mais foram os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Buda nunca falou em Deus. Entende? Buda não fundou nenhuma religião. Não. O budismo é uma doutrina em busca de paz, tranquilidade, felicidade. Entendeu? Que atormenta o ser humano é o sofrimento. O budismo é o remédio para isso. Então, também, só posso falar bem do budismo, da doutrina espírita, dos evangélicos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos judeus. Entende? Só posso falar bem de tudo, porque eu frequentei e aprendi muito. Entende? Então, vejam vocês. Hoje, eu queria falar sobre um assunto que nunca ninguém me fez pergunta sobre isso. Entende? Nunca ninguém me perguntou. E eu sempre digo aqui, as jornadas acontecem em cima de questões, dúvidas, perguntas que chegam até mim. Mas do que eu vou falar é muito polêmico. Entendeu? Muito polêmico o que eu vou falar agora. Entende? E nunca ninguém me perguntou sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre isso. E quando alguém fala sobre isso, as pessoas reprimem. Recriminam. Não, para de falar sobre isso. Entende? Mas faz parte da nossa vida. Entende? Então, meus caros, veja. Eu queria falar sobre um tema que é muito complicado. É muito complicado. É capaz até de muita gente desligar agora o seu aparelho quando dizer o tema que eu vou falar. Entende? Mas eu aconselho para que ouçam antes. Eu vou falar sobre um tema chamado morte. Sobre a morte. Terrível, né? Mas eu queria falar sobre a morte. Sob a ótica material. Sobre a ótica médica. Queria falar sobre morte, sobre a ótica espiritual. Certo? Muito bem. É complicado. É complicado. Mas eu vou ter a ousadia de falar sobre isso. Entende? Afinal de contas, né? Afinal de contas, a morte não poupa ninguém. Entende? Você pode ser branco, negro, amarelo. Você pode ser um grande empresário. Você pode ser um operário da construção civil. Você pode ser um homem, um ser de luz, ou um marginal.
ninguém escapa desse evento chamado morte, que faz parte de um reino chamado reino animal. Entendeu? No reino animal existe um ciclo, né? O Criador estabeleceu para o reino animal um ciclo. O ciclo se chama nascimento, vida e morte. E ninguém escapa disso. Não tem jeito. Entende? Então, assim, sobre a ótica médica, veja bem, a medicina é uma ciência. Como tal, toda a ciência é materialista. Entenderam? Então, para a medicina, você é um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. E também o rótulo de normal. Mas, se você está doente, a medicina diz assim, ele está vivo, mas está doente. E ela tenta, de acordo com a ciência médica, reverter essa situação de doença e restaurar saúde. Mas, se você morre, a medicina te oferece um atestado de óbito. É isso aí. Ciência médica é assim. Entenderam? Entenderam? Então, que explicações dar sobre isso? Atendi hoje outra paciente também, mãe, que perdeu um filho num acidente. O menino tinha uns 7 anos de idade. Morreu num acidente. E ela, milagrosamente, sobreviveu a esse acidente. Então, veja, o que pode consolar uma mãe pela perda de um filho? Isso é terrível. Terrível. Entendeu? Então, eu queria falar hoje sobre esse tema chamado morte, sobre a ótica espiritual. Sobre a ótica espiritual. Entende? A ótica material diz assim: eu só acredito no que eu vejo. Entende? É a ótica do ver para crer. Entenderam? Então, essa é a ótica materialista. Eu atendo pacientes, eu sou um dos poucos médicos que pergunto meus pacientes, né, você tem alguma crença? Porque eu atendo pessoas crônicas, com sofrimento crônico. Eu quero buscar, de todas as formas, fatores que possam ajudar nesse tratamento. E uma das ajudas, a religião dá essa ajuda, é importante. Entende? Hoje mesmo atendi uma paciente, eu disse, você tem uma crença? Ela disse para mim, talvez você não conheça, mas eu frequento o Evangelho Quadrangular. Eu disse, poxa, eu tenho conhecimento desse Evangelho Quadrangular. Eu queria que você me falasse alguma coisa sobre isso, para enriquecer ainda mais meu conhecimento. Por que esse nome? Né? Então, é uma crença evangélica, entendeu? Que também ajuda nos meus tratamentos, todas as religiões. Entende? Muito bem. Então, vejam vocês. Na ótica material, nós temos 3 reinos. Reino mineral, reino vegetal e reino animal. Na ótica materialista, o reino animal, o ser vivo, nasce, vive e morre. Isso é ótica material. Na ótica espiritual, né? Ótica espiritual é a ótica do crer para ver. Entende? Então vejam vocês. O universo da visibilidade, ou seja, aquele universo material que nós enxergamos, ele é completamente minúsculo perto do universo invisível que nós não enxergamos e que nós, na maioria das vezes, desconhecemos. Então, é uma ousadia. É muito fácil falar
sobre o universo do conhecimento, o universo que os seus olhos enxergam, que é o universo científico. A ciência é construída onde? No ver para crer. Entende? Você prova o fenômeno, tem um teorema que prova, tem provas que isso existe, então a ciência aceita. Não tem provas da existência, então não aceita. Entende? Só que é o seguinte, o que nós desconhecemos, meus caros, que é invisível aos nossos olhos, é gigantesco perto daquilo que nós conhecemos, que os nossos olhos veem. Entenderam? Então, o que nós desconhecemos, esse universo do invisível, ele é gigantesco perto do que nós conhecemos. Então, na ótica espiritual, este mundo, esse universo, tem 5 reinos, e não 3. Os reinos da ótica espiritual são reino espiritual, número 1, reino da criação de tudo. Depois, o segundo, alguns chamam de reino mental. Na verdade, é o reino da consciência. Então, enquanto o reino espiritual é o reino da criação, vamos dizer, das formas, por isso que eu chamo o reino da anatomia, e a primeira criação do reino espiritual foi criar o segundo reino, que é o reino da mente, ou o reino da consciência. É o reino da função. Vou dar um exemplo. O reino espiritual criou um planeta chamado Terra. Mas o reino da consciência fez a Terra girar 24 horas por dia, criando dia e noite. E fez a Terra transladar em torno do Sol 365 dias e 6 horas, formando primavera, verão, outono e inverno, ou um ano. Entende? Por que eu estou falando sobre tudo isso? Que eu tenho que falar sobre morte. Entendeu? Então, na ótica espiritual, meus caros, entende? Nós temos um ciclo biológico. É natural nascer. É natural viver com alegria, com felicidade, com prazer. E é natural morrer. Essa é a determinação do reino espiritual. O reino espiritual, meus caros, não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Então não tem um início de uma vida, o meio de uma vida e o fim da vida. Não, no reino espiritual não existe isso. Eu dou um exemplo, olhe para o céu. Olhe para o céu. Tem limite? Tem fronteiras? Tem muros? Tem divisões? Tem separações? Não, é infinito. O céu é infinito. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Por quê? Porque é espiritual. Então, no reino espiritual, a vida não tem princípio, nem meio e nem fim. Entende? E não esqueçam, nós não somos seres materiais passando por uma experiência espiritual aqui na Terra. Não. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência material na Terra. Entende? Então, a morte é uma criação espiritual. E ela tem que ser tranquila. Entende? Tranquila, sem sofrimento. E por que a grande maioria das mortes são com sofrimento? Devido à vida que nós levamos, aos maus hábitos que adquirimos, às doenças que nós fabricamos. Entenderam? Entenderam? Não é normal um ser humano morrer em sofrimento. Outro dia vi uma notícia de uma grande empresária, né? Na televisão, vi essa notícia rapidinho no noticiário. Morreu a empresária tal, dona de uma cadeia de lojas incríveis, né? Aos 97 anos. Morreu tranquila de morte natural. Entenderam? Entenderam? Então, meus caros, entende? Falar sobre morte é complicado. Só que sob a ótica espiritual, né, a morte é uma coisa natural. Uma coisa natural, faz parte dos seres vivos. Os animais morrem. Entende? Os seres humanos morrem. Qualquer que seja a sua genética, qualquer que seja a sua origem, quaisquer que forem as suas realidades, as suas criações. Entende? Faz parte isso. Mas nós somos educados
na ditadura do materialismo. Entendeu? Vocês já viram como a nossa sociedade é consumista? Olha a televisão meia hora. Anote num papel quantas vezes eles te recomendam comprar uma coisa. Tome essa bebida, é maravilhosa. Fume esse cigarro. Entende? Compre esse carro maravilhoso. Entenderam? Ter sucesso, meus caros, não é ter dinheiro. Ter sucesso é ter saúde. Entenderam? Então, vejam vocês. Eu quis falar alguma coisa sobre morte, porque é um tema que assusta, né? As pessoas não gostam de falar sobre isso. Entende? Mas para um espiritualista, morte é uma coisa natural. Entende? É natural. Ele encara a morte com maior naturalidade. Eu vou citar a vocês, para terminar esse bloco de hoje, que eu estou vendo que está terminando aqui, eu vou citar a vocês uma palavra de Buda. Buda era um iluminado mesmo. Aliás, o nome Buda significa iluminado, né? Vem do sânscrito. O nome dele não era Buda, era Siddhartha. E Buda não nasceu na China, como todo mundo pensa, não. Buda nasceu na Índia, entendeu? No seu leito de morte, Buda morreu ainda ensinando, né? No seu leito de morte, tinha alguns discípulos dele chorando. Ele disse assim: parece que vocês não aprenderam nada do que eu ensinei. Entenderam? Então, assim, meus caros, a morte é terrível para os que ficam, né? Que tem apego. Nós temos apegos, né? Apegos a coisas, a bens materiais, e apego às pessoas, né? Entende? São paixões, né? São paixões. Nós somos seres apaixonados, entende? Nós temos apegos. Então, na hora que você tem apego, que você perde aquilo, isso é terrível, né? É terrível, entende? E, sim, é muito difícil você consolar as pessoas por perdas, né? Por perdas, entende? Eu quis dar essas palavras, né? E no reino espiritual, não nada é impossível. Como não tem impossível, não tem incurável, entende? Não tem incurável. Mas nós temos, na nossa genética, um instinto de vida. Nós lutamos pela vida, entende? E temos o instinto da reprodução. Não só temos que viver, como deixar nossas sementes, nossos herdeiros. Faz parte do nosso DNA, entende? Então, nós temos um instinto de vida. E o nosso corpo, ele tem um equilíbrio de vida. Ele luta até contra doenças. É dentro do nosso corpo que se abrigam as nossas defesas. Entende? Que é a nossa imunidade contra doenças, a nossa homeostase e o nosso instinto de vida e de reprodução. Entende? Então, eu vim aqui apenas para dar algumas palavras sobre a ótica da morte no reino material e a ótica da morte para os espiritualistas no reino espiritual. Entenderam? Eu achei necessário isso, embora nunca ninguém me perguntou nada sobre isso. Mas eu achei necessário abrir um parêntese e falar nisso nessa jornada de hoje. Espero que tenha aproveitado os 2 blocos da jornada de hoje, né? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, músculos, tendões e articulações, que causam dor e incapacidade física. Proposta de minhas clínicas: tirar tais pacientes dessa jornada cruel de dor e incapacidade física e colocá-los numa jornada mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor e menos incapacidade física. Entende? Telefone de minhas clínicas: 11, São Paulo, 11 3661-4243. Celular comum às minhas clínicas: 119-7082-8015. Emergências, quem tem dor tem pressa:
3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima terça-feira, entre 19 e 20 horas, aqui através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.